Olá, olá, boa noite. Hoje, 20 de maio de 2020, às 18h59. Estou aqui iniciando mais uma live aqui no Instagram. Esse mês, um mês especial de conscientização do abuso narcisista, né? Um mês que a gente divulga bastante nas redes sociais o transtorno de personalidade narcisista no meio materno, porque é o mês das mães. Se não me engano, o último dia 8 de maio foi Dia Internacional de Divulgação e Conscientização do Transtorno de Personalidade Narcisista. E também mês das mães. No último dia 18 foi Dia de Conscientização e Combate à Exploração Sexual Infantil e dos adolescentes. Então é um mês de a gente divulgar. Temos convidados especiais. Obrigada por você estar aqui hoje conosco. Obrigada por partilhar do seu tempo aqui para aprender um pouquinho mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você que caiu de paraquedas aqui não me conhece, eu me chamo Virginia Cosa, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda, estudante de psicanálise, enquanto o professor Fábio, que é o nosso convidado, chega. Vou lembrar vocês da aula Empodere-se. Você que não assistiu, assista. No link da bio tem o link. E no YouTube, quem for assistir na descrição, tem a aula Empodere-se, que é uma aula gratuita para você aprender a lidar com pessoas abusivas. Quero lembrar a galera que não entrou ainda no meu Telegram, entre no meu Telegram. Né? Eu criei um canal lá, conteúdos especiais, podcast. Também eu dou bom dia lá em áudio para vocês, compartilho coisas bacanas e exclusivas lá. As lives, gente, todas as lives que estão sendo feitas na íntegra, você tem que entrar lá no Telegram para receber o link para você assistir as lives na íntegra, que demora um tempinho até eu editar e colocar no YouTube. Então, quem quiser assistir na íntegra, o link está lá no Telegram, tá? Você precisa entrar lá. Também tem minhas redes sociais, virginia.coser aqui no Instagram, Virginia Coser no Facebook. E também vou pedir para você curtir, se inscrever, né? Quem não é inscrito, for assistir no canal, por favor, se inscreva, compartilhe o canal com alguém que você saiba que é sobrevivente de abuso narcísico. O professor Fábio já está chegando, enquanto ele vai conectando aí, gente, o nosso convidado, ele é o professor Fábio Augusto Raine Dantas de Melo Silva. Ele é doutorando em Psicologia Clínica e Subjetividade pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. Ele é bacharel em Psicologia pela Universidade de Vila Velha, a UVV. É bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, possui formação no Núcleo de Pesquisas em Psicanálise, o NEP, no Espírito Santo, e experiências múltiplas na área de Psicologia Clínica. Atua como professor do ensino superior em cursos de Psicologia no Espírito Santo e atua também como psicanalista em consultório particular em Guarapari, em Vitória, também aqui no Espírito Santo. O professor Fábio é daqui da mesma cidade que eu, né, ele dá aula aqui em Guarapari. Conheci o professor Fábio na faculdade Pitágoras, onde eu fazia o curso de nutrição, e as turmas, né, são misturadas, são mescladas, né, então nós fizemos aí uma disciplina Homem, Cultura e Sociedade. A nutrição fez junto com a psicologia essa disciplina, e foi lá que eu conheci o professor Fábio. Ele não conseguiu conectar, vamos aguardando, e vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. As meninas do meu grupo de WhatsApp, lá do meu curso, né, do meu treinamento online, Como Superar Mães Narcisistas, nós temos um grupo do WhatsApp. E as meninas pediram muito para eu fazer uma pergunta, né, para o professor Fábio. Algumas são psicólogas, já sabem a resposta, mas querem ouvir a resposta da boca dele também. E eu vou fazer essa pergunta, acredito que muita gente também vai querer que eu faça essa pergunta sobre... Depois eu conto, né, senão vai perder a graça, mas muita gente pediu. Virginia, pergunta, queremos saber a opinião dele sobre isso. Olá, professor Fábio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Virginia, tudo bem? Tudo jóia, quero agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupado, eu imagino que em tempo de AVA bombando por conta do isolamento social, o quanto de coisa que você deve estar tendo aí para corrigir. Obrigada pela disponibilidade mesmo.
Por favor, professor Fábio, pode se apresentar. Eu que agradeço, Virgínia, a oportunidade de estar novamente discutindo essas questões. Eu, né, amo estar trabalhando com esses conceitos e tal, né? Você me conheceu como professor, você viu, né? Então, eu que lhe agradeço. Bom, eu acho que você já deve ter me apresentado, né? Eu sou professor, gosto de me apresentar como psicanalista, mas eu sou professor da Faculdade Pitágoras, né? E estamos aí para tentar responder as questões. Virgínia, eu acho que seria legal, não sei como é que funciona aqui, né? Mas eu acho que seria muito legal se fosse mais uma conversa do que uma apresentação. Sim. Não sei como é que funciona, né? É um bate-papo. Oi? É um bate-papo. Show. Então, é bem informal, pode ficar bem à vontade. E tem uma pergunta que eu não tive tempo de te passar, mas que as minhas queridas alunas pediram para eu perguntar. Aí no final eu vou perguntar, tá bom? Tá bom. Mas é um bate-papo, pode antecipar, quiser ir lá na frente e voltar, não tem problema, é para tirar realmente dúvidas, né? São muitas dúvidas. E aí esse mês é um mês que a gente divulga mais o transtorno de personalidade narcisista, que é um mês, uma data que é mundial, dia 8. É mês de conscientização e contra abuso sexual na infância, que faz parte também da realidade de muitas famílias disfuncionais. Então, a gente aproveita essa data, o mês das mães, né? E a gente tem consciência que não existe narcisismo materno, não existe mãe narcisista dentro da psicologia, mas é um termo que a gente usa para divulgação mesmo. Por que a gente divulga? Porque as vítimas, os sobreviventes, que eu chamo de sobreviventes, tamanha a manipulação, eles não têm noção que são as vítimas da história, né? E não aí os vilões. E quando as pessoas passam a ter consciência de que estão sendo manipuladas, elas buscam ajuda terapêutica e saem dessas prisões emocionais. Por isso que nós divulgamos, e esse mês tem sido de divulgação, e presenteando também os inscritos do canal com mais conhecimento. Então vamos lá, o que é um transtorno de personalidade? Virgínia, essa nomenclatura, né, porque a psicologia clínica, ela em alguns momentos ela se apropria, né, dos conhecimentos da psiquiatria, a psiquiatria às vezes se apropria dos conhecimentos da psicologia clínica, né, e às vezes na maioria das vezes nós trabalhamos em conjunto, né. Mas essa nomenclatura precisa, né, transtornos da personalidade, seria uma nomenclatura seria mais da psiquiatria, né, do que da psicanálise propriamente dita, né. Assim, eu venho aqui, estou vindo aqui, né, para a gente conversar, para ter esse debate legal, e o meu conhecimento, se eu tenho, né, o conhecimento que eu tenho, se eu tenho algum conhecimento nessa área, está relacionado à psicanálise, né? Então, essa nomenclatura, transtornos de personalidade, é uma nomenclatura da psiquiatria, né? Envolveria, né, um conjunto de comportamentos que se enquadrariam em descrições em 3 conjuntos clínicos específicos, né? Seria um conjunto clínico que flertaria com as psicoses, né? Então, vamos colocar assim, dentro do conhecimento da psiquiatria, né? Esses transtornos de personalidade poderiam estar envolvendo, de certo modo, alguns transtornos esquizoides, né? Tem transtornos de personalidade que são mais caracterizados por uma postura de desafio em relação à lei, né? As sociopatias em geral, né? E etc. Existem transtornos de personalidade relacionados a um afastamento do âmbito social também, né? Um tipo de introversão, uma pouca necessidade de afeto, um desinteresse em relação a relacionamentos afetivos, daí por diante, né?
E haveria, por último, né, um tipo de transtorno de personalidade, que talvez, né, seja o caso da gente estar discutindo aqui, que é o transtorno de personalidade narcisista propriamente dito, né? Que marcaria dentro da psiquiatria tipos de comportamento que se enquadrariam dentro de um tipo de relação patológica com a própria imagem de si, tá? Então, assim, na psiquiatria, o narcisismo, esse transtorno de personalidade narcisista, seria uma forma, né, patológica, né, talvez hipertrofiada de consideração de sua própria imagem, né, e talvez em detrimento do amor do outro, né, assim, talvez uma incapacidade de amar também, né, uma dificuldade de amar o outro e uma postura de busca constante por amor próprio, tá? Virgínia, pelo que eu entendo, eu vi, felizmente, assim, eu vi alguns vídeos do seu canal, gostei muito, assim, né? Obrigada. Teve um vídeo específico que você trabalhou um filme, né? Tive até curiosidade de ver esse filme, eu não vi, eu me esqueci do filme. É um filme novo que está na Netflix, você comentou. E eu notei, posso estar enganado, né? Posso estar enganado. Mas eu notei que parece que algumas questões, pelo menos relacionadas a esse vídeo que você fez, estariam relacionadas mais o narcisismo como é trabalhado, como é entendido, né? E como nós entendemos, existe na psicologia uma discussão disso, que seria um narcisismo que se vincularia com isso que a gente chama na psicanálise de perversão. Uhum. Né? Então, assim, respondendo a primeira pergunta, né, relacionada ao transtorno da personalidade, seria isso, né? Transtornos seriam personalidades que se desvinculam de normas culturais. É isso que é o transtorno da personalidade dentro da psiquiatria, tá? Sim, e no caso, o transtorno de personalidade narcisista, no seu entendimento, ele seria como, além desse amor próprio, quais características que teriam aí a mais? Né? E dentro da psicanálise, né, aí tem margem para uma discussão muito, muito prolífica, assim, muito interessante, né? Porque para a psicanálise, né, isso que se chama o narcisismo pode estar associada a essa estrutura de personalidade que é a perversão, né? Talvez em um momento, né, posterior, eu vou estar tentando caracterizar um pouco do que seria essa estrutura da personalidade perversa, né? Que parece que às vezes eu acho que é mais característica do que é abordado, né, no cotidiano, nas mídias, né, o que é conversado, etc., né? Eu penso assim, que quando fala de mães narcisistas, pode ter, eu penso que a categoria clínica mais precisa, pelo menos do que eu noto nos vídeos, que de forma muito, muito interessante, o modo como vocês discutem, é que talvez o narcisismo que vocês estão abordando é um narcisismo vinculado à perversão, que é catastrófico, né? Acho que, né, igual você diz, e a maioria das pessoas, né, existem muitas pessoas que sofrem, né, e sofreram com familiares e em relações amorosas com pessoas desse perfil, mas na psicanálise, né, existiria um tipo de narcisismo puro, no sentido de que o narcisismo dentro da psicanálise pode estar mais relacionado a uma etapa de desenvolvimento que todos nós passamos, né? Para a psicanálise, o amor de si, né, o investimento do interesse, né, da libido, o apaixonar-se por si próprio, seria, né, uma etapa do desenvolvimento em que todos nós neuróticos, né, todas as pessoas, todos nós, assim, que somos neuróticos, né, que poderíamos colocar assim de uma forma bem, bem grosseira, né, dentro disso que se chama de uma normalidade clínica, etc.
Então, assim, né, todos nós na infância, para psicanálise, todos nós na infância atravessamos esse período de amor próprio, né? Isso seria uma etapa necessária, né? Porque para você amar o outro na psicanálise, para você ser capaz de amar uma outra figura, né? Considerar o outro como um indivíduo diferente de si, né? E ser capaz de investir interesse amoroso em outra pessoa, primeiro é necessário, de certo modo, você passar por uma fase onde você ama a si próprio. Essa fase é uma fase infantil, né? É uma fase onde nós percebemos, né? Às vezes em crianças de 2, 3 anos, né? Um certo tipo de desinteresse em figuras específicas, né? E uma vontade de derivar prazer, né? Sempre a partir do seu próprio corpo, né? É o que a gente... Para a psicanálise, então, existe uma etapa não patológica, né, narcisista, onde as crianças se interessam, né, pela sua própria imagem, investem amor em si. É essencial que nós passamos por essa fase. O problema, Virgínia, é quando as pessoas se tornam fixadas nessa fase. Né? E são, às vezes, incapazes de amar o outro. Então, existe na psicanálise também um tipo de narcisismo que é um narcisismo secundário, né? E que pode estar associado a uma patologia, né? Que, quando na psiquiatria fala de transtorno do narcisismo, né? Ela se apoia na psicanálise para falar desse transtorno. Então, esse transtorno na psiquiatria estaria relacionado a pessoas que se fixaram essa fase infantil, né, de amor próprio, e são incapazes, elas não são capazes, de fato, de amar o outro, tá? Uhum. Então, assim, na psicanálise oferece uma discussão interessante, Virgínia, no seguinte ponto. Olha só, quanto mais você investe amor, né, investe interesse no outro, em uma outra pessoa, quanto mais você ama o outro, na psicanálise a gente entende que menor é o amor que você dirige a si próprio. Quanto mais você ama o outro, imagine como se fosse um capital, né? Você está investindo somas de dinheiro, né, num investimento específico, e à medida que você investe em um investimento, menos você tem para si, né? Vamos pensar assim de uma forma mais simples, né? O contrário é verdadeiro. Quanto mais você investe em si, quanto mais você ama a si mesmo, menos você é capaz de amar o outro. Então, essas pessoas que né, poderíamos colocar como narcisistas, né, vamos discutir de uma forma simples, na psicanálise seriam essas pessoas que investem muito em si e são incapazes de investir no outro, tá? Tá? E teria uma causa, assim, dentro da psicologia ou da psicanálise que possa dizer, não, essa pessoa tem esse transtorno porque algo aconteceu, ou tem divergências aí, né, essa divergência entre os próprios conhecedores, né, entre Freud, entre outros aí. Sim, tá, uma origem, né? Vamos trabalhar, né? Quando a gente está falando dessas questões, eu acho que, como a gente está falando da capacidade ou não de amar, eu acho que talvez fosse interessante nós tentarmos entender a origem ou não da capacidade de amar, né? Olha como é que é, né? Vamos tentar buscar um pouco da origem do narcisismo, né?
Em primeiro momento, o Freud diz que, né, a psicanálise em geral entende que nós nos apaixonamos, né, por duas figuras específicas, né, o Freud diz. Possivelmente, né, nós neuróticos nos apaixonamos por dois tipos de figura. Por figuras que, no início da infância, né, por uma pessoa que nos cuidou, né, realizou os nossos cuidados e etc. E por outro lado, ou, né, por essa pessoa que nos protegeu. Falando de uma forma simples, né, na infância nós, de certo modo, em algum momento nós nos apaixonamos, né, ou por nosso pai ou por nossa mãe, ou e, tá? Ou e, né? Mas para que haja essa capacidade, né, de você investir amor no outro, isso é um processo delicado onde, por exemplo, né, a psicanálise entende, né, que num determinado momento a criança ela deve deixar de amar o seu ego real, né? Deve abrir mão dessa megalomania de achar que ela é o centro do mundo, né? Que no fundo seria o que os narcisistas são, né? Assim, eles são o centro, né? O centro do mundo, e eles devem ser amados em todas as circunstâncias, e é o que eles buscam, serem sempre amados, né? Eles são incapazes de amar, mas eles sempre querem ser amados, né? A psicanálise entende que para você abrir mão desse amor de si, né, primeiro deve haver figuras, genitores, que sejam capazes de transmitir para a criança um ideal de conduta, um ideal de eu. Seria assim, né? Vamos colocar de uma forma simples. Olha, falando para uma criança, né? X, para você continuar tendo o amor da mamãe e do papai, você tem que se comportar assim, assar, né? Você tem que respeitar isso, respeitar aquilo, etc. Né? É um modo como... Seria um modo neurótico, né, de desenvolvimento de uma neurose e não uma perversão. Tá? Então, a mãe e o pai vão construindo ideais, né, ideais através dos quais a criança, aos poucos, vai reconhecendo que, para ela continuar sendo amada, ela deveria ocupar a posição desse ideal, ou ser sujeita a esses ideais. O grande problema, Virgínia, é quando as crianças possuem, por exemplo, né, possuem pais que não são capazes de transmitir esses ideais para a criança. Né? Essa é uma forma muito simplória de compreender a coisa, mas eu acho que é um caminho, tá, para você compreender a coisa. E não são capazes de traçar certos limites, né, através dos quais a criança pudesse perceber que ela só seria capaz de amar-se na medida que o outro a ama, né? Então, ela precisa ocupar esse ideal dos pais, né, o ideal da sociedade, e, de certo modo, vincular o amor dela ao amor que o outro tem dela, e a capacidade também, né, a criança ela passaria a amar o outro, né, na medida que ocupa um ideal específico, né, à medida que ocupa um ideal de si, né, um ideal do seu próprio ego, né, um dos ideais dos pais as crianças serem capazes de amar o outro, né, não tem, o que é a educação, né, uma educação saudável, né, assim, do ponto de vista da nossa cultura, o que seria a educação se não fazer com que, né, as crianças, de certo modo, sejam capazes de amar
os outros, né? Amarra outra criança, amarra o pai, amarra a mãe, né? Então, essa etapa onde a criança abre mão do amor de si e passa a amar o outro, essa etapa seria decisiva para a construção, né, ou para o desenvolvimento de um neurótico que seria capaz de se desvincular da sua própria imagem e amar, ser capaz de amar o outro. Essa é uma linha, tá, possível de entendimento do fenômeno da origem do narcisismo, tá? E está relacionado intimamente à capacidade ou não dos pais de abrirem mão de um tipo de educação também onde se coloca a criança como centro do mundo, né? Então, os pais, de certo modo, tem que chegar um momento onde os pais devem abrir mão desse tipo de educação onde a criança está sempre no centro e etc. Né? Esse seria um caminho que você compreendeu o narcisismo. Mas tem outros também, né? Tem outros. Um outro caminho... tem outros caminhos, né? Talvez ficasse uma outra oportunidade para a gente estar conversando sobre esses caminhos. Tem ideia de quantos caminhos, mais ou menos, que são? São variados os caminhos, né? É uma outra possibilidade de discussão. Eu acho que seria muito prolífico para as discussões desse canal, assim, do modo como eu entendo as discussões desse canal. Virgínia, eu acho que seria muito interessante se nós discutíssemos em uma outra oportunidade as vinculações do narcisismo com a perversão. A perversão é a estrutura da personalidade, né, que quando se diz assim, aquele indivíduo é psicopata, né, tem as psicopatias, né, diz assim, é um psicopata ou um sociopata, né, a gente entende que todo sociopata ou todo psicopata seria um perverso, de estrutura perversa. Mas nem todo perverso seria automaticamente um psicopata. Mas essa perversão, que é uma estrutura clínica específica, está marcada por uma incapacidade de aceitar normas, uma incapacidade de entender limites, ou então, na verdade, talvez não seja questão de entendimento, mas uma postura onde se brinca com a lei, acha que, né, os perversos entendem que a lei é uma brincadeira, né? E aí eu acho que seria muito interessante estar discutindo essa estrutura psíquica associada ao narcisismo, que eu acho que essas pessoas que são, no fundo, danosas para os outros, assim, esse tipo de personalidade que oferece perigo, ela oferece de fato um perigo social, assim, um perigo social. Podem até cometer crimes graves e assassinatos e tudo mais, né? Sim, eu acho que o grande problema desse tipo de estrutura de personalidade, dessa personalidade que é perversa e narcisista ao mesmo tempo, seria o fato de que essas pessoas, elas não são capazes de respeitar limites, o limite social, e atrelado a isso, ela é incapaz de amar. Porque o perverso puro, a perversão pura, né, você pode entender que é possível ao perverso amar o outro, é possível, de um modo próprio, etc. Né? Mas o perverso com traços fortes de narcisismo, ele não só é incapaz de não reconhecer limites, como ele entrará com frequência nisso que a gente chama de, por exemplo, sadismo, né? Onde ele se beneficia do sofrimento do outro, né? E onde ele faz isso para compor uma imagem de si. Veja, ele faz o outro sofrer para se auto-engrandecer. Talvez seja, né, do ponto de vista social, a estrutura mais perigosa, assim.
mais perigoso. Né? Ele não reconhece limites sociais, ele não reconhece o limite do outro, mais do que isso, né? Ele entende que o outro deve abrir mão da sua personalidade marcada de limites para conhecer uma coisa que vai para além do limite, que seria um tipo de prazer que flerta com a morte, tá? Um tipo de prazer que flerta a todo momento com a dor e etc. E ele faz isso para engrandecer a sua própria imagem, tá? Então, dificilmente eu conseguiria imaginar um tipo de personalidade mais danosa do que essa, assim. Sim, acredito. E às vezes a gente fica pensando que o psicopata tá lá nos filmes, né? Mas muitos não cometem assassinatos, né? Estão aí, né? Em nosso meio a gente não sabe. Porque também tem isso, né? Nem todos são aqueles, né? Igual o Jason e esses serial killers de filme, né? Estão mais perto do que a gente imagina. Tem como diferenciar o narcisista do psicopata? Olha só, né? Vamos colocar que o psicopata seria um perverso, seria uma pessoa de estrutura perversa que não reconhece limites e que o prazer dele está associado ao assassinato de pessoas, né? Vamos colocar que é um assassino, né, em série. Então é um perverso que não reconhece limites e está relacionado a um tipo de prazer onde ele precisa da morte do outro, né? Agora, esse psicopata não necessariamente ele será um narcisista, ou seja, ele pode estar cometendo esses assassinatos pelo prazer puro, pelo prazer sádico puro, não relacionado ao engrandecimento de si. Agora, existem muitos assassinos em série, né? Nós vemos que existem muitos assassinos em série que flertam com o narcisismo, nesse sentido de que ocupam esse lugar onde ele precisa do rompimento do limite, ele precisa do sofrimento do outro, ele precisa mais do que o sofrimento do outro, né? Ele precisa de assassinar o outro para, de algum modo, se engrandecer, né? Todo perverso tem uma dificuldade de compreensão do feminino. A perversão é marcada por uma dificuldade de compreensão do feminino. Toda questão perversa é uma tentativa de fazer com que a mulher seja um ser completamente inteiro, né? Ele não aceita a falta nas outras pessoas, né? A possibilidade de que as outras pessoas faltem. E uma das coisas que nos faltam como neuróticos é o fato de que não sabemos com o que nós somos capazes de fato de sentir prazer. Assim. O perverso é esse que... Ele já sabe muito bem, né? Ele nos olha... ele nos olha como uma possibilidade, assim, ó... Eu serei, porque muito pelo contrário do que se imagina, né, o perverso não é aquele que considera o outro como objeto. O perverso, ele se ocupa como lugar de objeto. Ele tem que se colocar como objeto de produção de um prazer no outro, mas que é um prazer que sempre flerta com a dor, é sempre um prazer que flerta com a morte. É sempre um prazer que flerta com o ultrapassamento de todos os limites, tá? O perverso não é capaz de olhar para nós e dizer assim, olha, ele é marcado por um distanciamento onde ele não é capaz, às vezes, de reconhecer o que dá prazer nele, o que não dá. Todos nós neuróticos somos assim, né? Nós somos divididos, nós não nos conhecemos. O perverso se conhece e ele gostaria que nós nos conhecêssemos. Por um lado, Virgínia, essa personalidade pode ser altamente provocadora de autoconhecimento no outro, mas é um tipo de autoconhecimento marcado por dor, marcado por sofrimento, né? Então a grande diferença entre um psicopata perverso, né, de estrutura perversa, e um narcisista, seria que existem narcisistas puros,
pessoas que não são perversas, mas que amam a sua própria imagem e que não são capazes de amar o outro. Essas pessoas que são esse tipo de personalidade narcisista, ela não é particularmente perigosa, no sentido de que o único perigo desse tipo de personalidade é o fato de que ela pode entrar em relacionamentos onde o que ela busca não é amar o outro, ela busca que o outro ame ela. Tá? O perigoso é esse, é que sempre uma via de mão única, assim, né? Ela sempre busca sempre o ser amada e é incapaz de amar. Esse é o perigo, tá? Do narcisismo mais puro. E a diferença desse narcisismo puro, do narcisismo marcado pela perversão, da psicopatia, o que você está perguntando, eu acho, é que na psicopatia a transgressão dos limites estaria associada ao engrandecimento desse amor de si. Então é esse tipo de psicopata que mata e que quer que todos o reconheçam. Seria Todo tipo psicopata é sádico ou não? Diria que sim. Sim, né? Diria que sim. Na psicopatia tem que ter um grau elevado, sim, de sadismo. Tá? É necessário, para você cometer um crime, que, né, é porque a gente está trabalhando um tipo de psicopatia associado ao exemplo que você trouxe, né, do assassinato em série, etc. Né? Esse tipo de psicopatia tem que estar relacionado a um sadismo. Existem outros tipos de psicopatia, né? Por exemplo, a psicopatia política, né? Existem, né? Os nossos representantes, em grande parte, são perversos, né? Dizem que os maiores cargos, né, dentro até de grandes empresas, são de psicopatas. Sim. Por que disso, né? Porque para você crescer, você deve amar a si, né? Assim, né? São raras as pessoas. Na verdade, o mundo detesta e sente um ressentimento muito grande das pessoas que crescem amando os outros, né? O que a gente fez com Cristo, né? Assim, né? De certo modo, assim, ou com essas figuras da religião oriental ou ocidental que foram capazes de serem reconhecidas por amar o próximo, né? Amar os outros, né? A sociedade os mata, os condena, né? São os mártires e etc. Né? Mas a nossa sociedade tem espaço para o crescimento desse indivíduo, né? E cresce esses indivíduos, né? Eles só são capazes de amar a si próprios e pelo fato de só amar a si próprios, e aí quando isso é associado à perversão, à transgressão de limites, aí você tem um prato cheio, né? Para o crescimento pessoal, né? O crescimento pessoal atual, quando ele não está envolvido num amor ao próximo, não que, né, tem que amar o próximo, né, e blá blá blá, mas existe espaço que é ocupado nessas empresas hoje, tá bem marcado por um tipo de postura de personalidade onde você deve amar só a si mesmo, né, e etc. Existe espaço para essas pessoas